Eu queria começar essa conversa de agora confessando um pecado. Primeiro dizendo o seguinte, eu tenho uma relação relativista com os pecados. Eu acho que certos pecados foram considerados pecados por um certo exagero, principalmente da Igreja Católica, mas não deviam ser chamados de pecado. Por exemplo, a mentira, né? A mentira é um pecado, mas é um pecado tão grave assim quando, por exemplo, dita por uma criança para fugir de uma palmada, ou de um escravo que pegou uma ração adicional para fugir da chibatada, ou do preso político para tentar, pelo menos, amenizar a tortura. Quer dizer, dependendo de quem profere a mentira, ela não chega a ser um pecado, às vezes até uma defesa mais do que justificada. A mentira na boca dos poderosos talvez seja um grande pecado. No oprimido pode ser uma fuga. Outro pecado que eu relativizo muito é esse ao qual eu vou me referir agora, que é o da inveja. Porque eu não tenho como não confessar a minha inveja em relação à pessoa que eu vou entrevistar agora. Mas não é aquela inveja de querer se apropriar do que a pessoa tem, ou querer substituir a pessoa. Não é, é inveja sangue bom. A inveja de quem admira, a inveja de quem há muitos anos acompanha com grande encanto tudo que essa pessoa faz em várias áreas em que atuou. E eu quero dizer que essa inveja aumenta ao ponto de achar que eu poderia reivindicar, digamos, ser um pouco ele também, a partir de certas coincidências. Por exemplo, ele tem Eugênio no nome. Eu também me chamo Ricardo Eugênio. A mãe dele se chamava Mercedes, exatamente o nome da minha mãe. Ambas com o apelido Mecha. Minha mãe se chama, todos a conhecem por Mecha até hoje. Ele nasceu com 3 quilos 750 gramas, não vou ser tão preciso, nasci com 3,700. Aprendeu muito cedo um idioma, quase começou falando outro idioma no lugar do português. Eu também, eu hablo bien desde pequeno. E são tantas essas semelhanças, minha gente, que eu, Ricardo Eugênio Boechat, reivindico aqui agora o direito de me tornar um pouco José Eugênio Soares, ou Jô Soares, o gordo mais amado do Brasil, quiçá do mundo, hein, Jô? Obrigado, querido, por receber a gente aqui. Obrigado, me receber é uma alegria muito grande. A razão dessa conversa que nós vamos começar agora é que o Jô está lançando a sua autobiografia desautorizada. O livro de Jô, uma autobiografia desautorizada. Vou mostrar aqui para vocês, olha a capa do livro, olha que figura maravilhosa, de cartola e fraque. E eu queria te perguntar, Jô, para começar esse papo, o seguinte: aos 80 anos, finalmente escrever uma autobiografia, com uma história de vida rica como a sua, mas para dizer que ela está desautorizada. É um jogo de palavras seu e do seu ghostwriter aqui, o nosso Matina Suzuki, a quem quero cumprimentar por esse trabalho belíssimo também. É só um jogo de palavras ou para deixar uma porta aberta para fugir ali de uma revelação mais bombástica, não assumir por inteiro algumas confissões graves? É muito mais um jogo de palavras, sobretudo que há uma mudança aí, porque inicialmente a ideia era chamá-lo de uma autobiografia não autorizada. Aí o Luiz Schwartz estava indo para a casa de carro e disse, não, isso aí já é muito gasto, e não é que não é não autorizado, eu acho que é mais grave ainda. Ele leu e desautorizou. Então é uma coisa mais violenta. Agora não é para justificar nada. É apenas para dizer como são 60 anos de atividade, sendo que 58, que é uma raridade, 58 anos de carteira assinada. Então, como tem vários encontros, eu não ia poder pedir autorização ou consultar cada pessoa que é citada. O importante é que são fatos reais, que se não foram presenciados, alguns casos contados do Túlio, que era uma figura extraordinária, eu vivi junto com eles. Alguns ele me contou. Não dá nem para ter no livro, porque era uma quantidade. Teve uma época que ele morou com um crítico de música clássica, porque ele foi considerado o maior baixo profundo do mundo. Vinham maestros da Europa, da Itália, para ouvi-lo
cantar, dar o dó de peito dele. E teve uma época que ele morou com um outro maluco que era crítico de ópera, crítico só de ópera. Os dois moraram juntos. Você está se referindo ao Túlio? Túlio de Lemos. Ok. Túlio de Lemos, que é autor aqui no Brasil do programa... Como era o nome do programa que ele fazia, Matinas? Céu Limite. Céu Limite. Mas era um intelectual, ele escrevia lindamente, com um senso de humor arrasador. Teve uma época que ele morou com esse maluco, eram dois malucos, não tinham empregada, então eles lavavam os pratos na descarga do vaso. Eu disse, mas Túlio, isso é uma porcaria. Uma água limpíssima, uma água que vem direto daquele jato forte. Você costumava almoçar com ele, não? Na casa dele, nunca. É. Isso, por exemplo, não está no livro, mas eu sei que é verdade. Sobretudo tendo conhecido o Túlio da forma que eu conheci. Agora, Jô, eu estava comentando aqui nos bastidores aqui com você, com o Matinas, que na leitura do livro, a narrativa dele é uma narrativa sanfona. Ele tem um fio condutor que é cronológico, mas ele também, em determinados momentos, ele vai lá, avança 30, 40 anos, volta e vai fazendo esse tipo de sanfona, de narrativa sanfona. Eu queria me pegar um pouco numa certa evolução temporal para a gente poder pegar, porque todos os períodos da sua vida são muito, muito curiosos, muito ricos, né? E eu quero começar pelo começo, né? Você é filho de um casal que tinha recursos, uma família de recursos. Você teve as melhores escolas, você foi educado nos melhores colégios no Brasil, estudou fora, na Suíça também. E em vários momentos do livro você faz referência à vida boa que você teve como criança. Sua mãe, que é uma mulher importantíssima na tua formação, na tua vida, teu pai também, claro, vamos falar dela adiante, mas você teve tudo que você quis, tudo que você ambicionou, até uns caprichos assim incríveis, uma estrela de xerife que você queria, sensacional. A mãe do Jô, minha gente, uma vez tinha um programa, uma promoção de uma fábrica de sabão, ele vai explicar de sabonete aqui, ele queria uma estrela de xerife, a mãe se virou para conseguir. Era presente, era brinde. Era um brinde. Eu quero que você conte um pouco essa historinha do brinde, mas para te fazer uma pergunta. Você foi cercado de todos os confortos, carinhos, os luxos até, eu diria. Como é que não te estragaram? Você nunca levou um sopapo da dona Métia, não, para tomar jeito? Não. Eu acho que não tenho mérito nenhum nisso. Acho que o mérito é da minha mãe e do meu pai, porque 14 anos sem ter filhos, de repente, quando ela tem 40 anos, pipoco eu, e quando eu tenho 9 anos, vou para um colégio interno em Petrópolis, que é a fase mais sofrida, pode-se dizer assim, da minha vida, foi pegar um internato no Colégio São José em Petrópolis, e isso já foi, primeiro, um sinal de desprendimento, que filho único desse jeito, né? Era para ser agarrado às saias da mamãe. Não. Vai para o colégio interno. E, aliás, isso parece até mentira. Eu pedi para ir. Pelo seguinte, eu fui reprovado no Colégio São Bento, quando eu tinha 9 anos, ou 8 para 9, eu fui reprovado. Aí estudei para o Colégio Militar, tinha um professor que era capitão, especialista em fazer com que os alunos passassem na prova de admissão para o Colégio Militar. Estudei não passei, e ele falou, era um capitão, ele falou para o meu pai, olha, ele não passou porque a prova do Colégio Militar de admissão é a mais violenta que existe. Então ele está preparado para passar em qualquer lugar. Aí eu fui fazer prova para o Colégio Andrews. Não passei, não entrei. Aí eu vi que não sabia nada. E aí tinha a possibilidade de ir para Petrópolis, no colégio interno, e aí o colégio queria me seduzir dizendo, olha, você já entra direto, não precisa
Na época tinha um curso de admissão, que era entre o primário e o... Sim, eu fiz. Você fez o admissão? Ginásio, é. Bom, então você entra direto. Eu falei, não, eu quero repetir o ano. Mas como não, eu quero repetir o ano pelo seguinte, eu não sei nada e eu não quero passar a vida inteira correndo atrás. Não quero. Eu quero repetir o ano para aprender. Aí eu repeti o ano, aí foi um ano ótimo, porque com o pouco que eu sabia e com o muito que eu aprendi, eu fiz um ano de admissão em primeiro lugar. Foi ótimo. Aí fiquei internado, fiquei no colégio interno, até dos 9 aos 12. Aos 12 nós fomos aos Estados Unidos buscar minha mãe, que ela tinha uma doença de circulação raríssima, ninguém entendia. E na volta, papai disse assim, a gente pode voltar passando pela Europa para você conhecer. E sua mãe, que adora a Europa, quando era criança, ia muito. Então nós voltamos para a Europa. Quando chegou na Suíça, papai falou, eu tive a possibilidade de estudar aqui, não quis. Você quer? Eu falei, olha, se o colégio tiver um quarto para cada um, que nem eu vejo em filme americano, eu quero. Isso já dá um bom retrato, minha gente, do Jô. Porque nesse colégio de Petrópolis, ele dormia, era um dormitório coletivo, ele sempre teve o hábito de dormir muito tarde, gostava de ficar lendo até muito tarde, e tinha um agravante, quando não tirava nota mínima acima de 4, ai, que terror. O que acontecia, Jô? Você perdia o direito de ir para casa no fim de semana. No Rio de Janeiro. Eu chorava, mas eu nunca fiquei preso. Eu chorava, quando era preciso, eu chorava para me acabar para o professor. E ele te liberava... Não vai me dar, tem que me dar 4. Mas não posso, eu não vou ficar preso. Já eram as primeiras interpretações, era a veia dramática, artística funcionando. O meu nome, meu apelido no colégio era poeta, porque eu fazia poesias o tempo todo. Mas a matemática... Poeta, então chora. Aí eu me esforçava e chorava, para poder ir para casa no fim de semana. Mesmo com menos de 4, na matemática. Mesmo com menos de 4, professor severíssimo e ótimo, Hernani Pinto Ferreira, não esqueço, eu falei dele no programa uma vez, aí eu liguei, ele me ligou, descobriu meu telefone, me ligou, já um senhor, já velhinho até, muito comovido. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, por que eu não fiquei, como você diz, um menino estragado? Porque quando eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, me sapecaram fora de casa, me mandaram para a Suíça. Então, um filho único. Nessas condições, a tendência seria a mãe se agarrar a ele, né? Não, mamãe disse não. Vai a vida. Agora, Jô, você ainda menino, já essa performance dramática diante do professor Severo em Petrópolis demonstrava isso, você já demonstrou, manifestava uma desenvoltura impressionante para fazer números, imitar figuras, contar piadas e tudo mais. Quando é que você percebeu esse dom em você? Eu não sei te dizer, que é uma coisa tão... precoce. Tão dentro de mim, sabe, que a dança dos sapatinhos que eu comecei a fazer, era tudo muito espontâneo. Eu só sabia que a coisa mais próxima que eu podia estudar para manifestar essa minha vontade era ser diplomata, que era a única carreira que eu via com a possibilidade histriônica dentro de tudo que se apresentava de possibilidade do meu futuro. Depois tinha um embaixador brasileiro, que foi embaixador em Paris, também chamado Antônio Mendes Viana, que era um gordo. A mulher dele foi minha mãe de leite, porque a minha mãe não tinha leite em função de ter perdido os seios num cavalo que empinou e caiu com as duas patas
esmagando os 2 seios dela. Ela desmaiou, claro, que era uma dor. Então, esse Antônio Mendes Viana era uma figura tão fascinante que, de improviso, tem uma música da Juliette Gréco que, quando ela cantava, ela dizia sempre "Comme il est doux dans les bras d'Antoine". E não era uma coisa sexual nem sensual, não. Era de carinho e de achar ele uma figura absolutamente alegre, desbundante. E a mulher dele foi minha mãe de leite. Quando ele morreu, ele era gordo, quando ele morreu, ela me mandou todo o vestiário dele. Casacas, fracos, tudo que um diplomata tem que ter. E tudo serviu perfeitamente. Eu usei muito na televisão. Muito. Sim, mas de qualquer maneira a capa do livro já apresenta você de casaca aos 4 anos de idade, né? Isso é o uniforme do Eton College. Que coisa maravilhosa. Isso, minha mãe, que adorava me fantasiar, era um sweepstake. Ela reproduziu a roupa do Eton College, onde o meu avô tinha estudado. É um horror falar essas coisas, mas enfim, é que o pai dela, meu avô, estudou com o rei Jorge V no Eton College. É insuportável. É doloroso, né, Jô? Você sofreu horrores, né? Não é culpa O Jô, com a maior naturalidade, ao longo do livro, vai contando que aí nós fomos para a Europa, no Queen Elizabeth, e no Claridge, passamos no Claridge, estivemos não sei o quê, em Nova York e tal. E isso te permitiu também, Jô, que eu fiquei muito impressionado, ter contato com figuras do mundo artístico, aos quais você abordava com uma sem cerimônia absoluta. Total, né? Tem um episódio que você conta que você quase ganhou, aliás, chegou a ganhar o passaporte do Orson Welles, né? Como é que foi isso? Não pude. Meu pai ficou indignado, porque ele estava bêbado. Oh, não. Eu fiquei 15 dias sem falar com ele. Com o seu pai? Por quê? Como é que foi? Porque eu queria um autógrafo só. Do Orson Welles. Onde vocês estavam? Em Paris? Num lugar chamado, eu não sei se era Cirros ou Carros. Era um fim de ano. E eu pedi um autógrafo, ele falou, brasileiros, já inteiramente bêbado. Ele falou, não tem um autógrafo, não, leva o meu passaporte. Papai me fez devolver. Fiquei 15 dias sem falar com ele. E todo dia ele falava para mim, Jojo ficou zangadinho com o papai. Te sacaneava. Queria ficar com um documentinho do moço. Bêbadozinho. O que você vai fazer? Né? Ô, Jô, ficou claro para mim, você me corrija se estiver cometendo uma impropriedade, que a tua mãe, a dona Mercedes, ela foi a figura assim lapidar, central na tua formação, mais que teu pai. Ela teve um peso assim de referência e tal. Teu pai tem momentos muito importantes. Por exemplo, o Jô, eu vou abreviar aqui, o Jô conta, num dado momento, a situação econômica da família mudou muito, ele vai falar, o pai ficaram pobres, diferentemente que eram ricos, não tinham mais tantos recursos, o pai quebrou. Pobres e não tem onde morar. Não tem onde morar. E o pai teve uma conduta, que ele vai contar daqui a pouco, impressionante, de firmeza de caráter. Mas a tua mãe, você faz inúmeras homenagens a ela no livro. Eu tinha te perguntado há pouco se em nenhum momento esse menino com tantos recursos, tantos caprichos, tantos luxos, não teria levado uma palmada nesse bumbum rechonchudo que você certamente sempre teve. Me fala um pouco da importância da tua mãe, que está tão presente no livro, na formação do teu caráter e da tua carreira mesmo. Como é que ela te botou? Como é que é isso? Meu amor, eu só percebi isso depois de escrever o livro. Ah, é? À medida que foi vindo, eu vi que tinham figuras centrais na minha vida, tipo mamãe, Terezinha e Flavinha, 3 mulheres. Isso é verdade. Mas, agora, o meu pai teve uma influência de sabedoria, sabe? Tinha uma coisa assim a maneira quase que de um grande gordo. Sabe? O cara que chega em casa e diz assim, olha aí, dinheiro para amanhã já tem, a comida de amanhã está aqui.
Depois da manhã, amanhã eu vou à luta para conseguir. E ele quebrou por causa do mercado de ações, esse tipo de coisa, né? Você chega a dizer no livro que ele ficou à mercê de agiotas, né? Isso foi uma época. Isso também eu sou eternamente grato ao Evandro Enzi Silva e ao irmão, o Aldo, que papai estava desesperado andando pela Avenida Rio Branco, isso contado por ele, né? Andando desesperado pela Avenida Rio Branco, quando de repente ele não sabia mais o que fazer. Ele disse: eu sou amigo do Aldo, eu vou perguntar a ele o que eu faço. Foi para o escritório do Aldo e do Haroldo, Evandro. Era o Evandro Enzi Silva. E ele disse: mas está preocupado por quê? Não, nós é que vamos processá-los. Sumiram Os agiotas. Naquele tempo, quem cobrava juros altos tinha medo da polícia, né? Hoje está institucionalizado, né? Hoje em dia já é prático. Agora, o Jô, ele também, você cita um exemplo muito bacana que ele deu, quando ainda estava tentando se recuperar dessa falência, enfim, dessa insolvência, ele chegou a ter a possibilidade de ganhar um bom dinheiro intermediando aí a entrada de uma empresa, uma construtora suíça, na construção da hidrelétrica de Três Marias, não é isso? Como é que foi esse episódio? Olha, ele é uma pessoa que ele tinha muitos contatos internacionais e tem uma coisa engraçada, aliás, negócio de confusão de línguas. Tinha uma coisa que alguém perguntou para ele, não me lembro nem que negócio era, mas que a pessoa perguntou para ele: mas Orlando, é certo isso? O pai falou: é batata. O cara falou: batata? Não, não é batata. É trigo. Não, eu tenho que te explicar por que era batata. Papai descobriu que ia ser aberta uma concorrência para a construção de Três Marias. Ele conhecia um grupo suíço de um homem elegantíssimo, por sinal, chamado Greif. E é engraçado que ele era surdo de um ouvido e ele usava um aparelho para surdez, só que na época era um catatal desse tamanho que ia na cintura e o fio que subia por dentro. E era um homem de uma elegância. E aí ele falou: Orlando, eu vou trazer uma mala com $1 milhão e aí está resolvido o assunto. Para subornar os agentes públicos. Para dar direto, leva a mala. Papai falou: não vou, o Brasil é outro. Você está com uma imagem do Brasil de republiqueta, não é isso. Não tinha mala de dinheiro, não. Depois dessa famosa mala de dinheiro, foi confirmada no livro do Samuel Weiner. Você leu o Sim. E a concorrência foi perdida por falta do... O suíço era elegantérrimo, só falou: eu não quero dizer, mas sou obrigado a dizer. Eu falei. Não rolou grana, não rolou concorrência, não rolou contrato. Essa formação moral é que você também reverencia muito no título, no livro, essa coisa de você valorizar os princípios, está muito presente na tua vida. E é engraçado, mas tudo. Eu acho que é por isso que eu aprendi, pelo seguinte, porque era tudo feito com imenso senso de humor. Sabe? Era com muito humor, com uma história que eu conto exatamente quando perdeu a possibilidade da concorrência, que aí depois ele falou para mim, quando veio a notícia, ele não conseguia dormir. Ele disse assim: eu me lembro que tinha há dias que aquilo ia ser resolvido ou não, e eu não conseguia dormir. Quando finalmente veio a resposta que não deu, já foi outro grupo que ganhou e tal, ele falou assim, virava na cama de um lado para o outro, não conseguia dormir. Nesse dia, ele falou assim: boa noite. Eu falei: boa noite, papai. Ele falou: veja você, agora sim, você viu que não ganhamos. Vou finalmente poder dormir. Vou dormir.
Aí ele contava. Aí eu virei para o lado e dormi. Aí eu dizia assim, mas papai, mas não era melhor ter ganho? Eu acho que não, é melhor esse sono. Foi maravilhoso. E ele tinha esse senso de humor, de observar histórias. Tem uma história que o Max Nunes contava, que tinha um juiz que morava ao lado da casa dele, em Vila Isabel, e um dia ficava um cara passando em frente, carregando uma mala enorme. E um dia falou para o juiz, boa noite, posso entrar, ficar do seu lado? O senhor não imagina, o senhor sabe o que tem dentro dessa mala? Não, tem 100 milhões de cruzeiros. O senhor já viu 100 milhões de cruzeiros? O juiz falou, já. 200 eu nunca vi. Ô, Jô, eu queria dizer para vocês o seguinte, o livro do Jô Soares tem uma característica que até me surpreendeu um pouco, porque eu digo, bom, Jô com 80 anos, uma idade belíssima, uma história de vida maravilhosa, com sucesso na literatura, no cinema, enfim, no teatro, nas artes plásticas, em todos os setores em que o Jô atuou, em todos os tipos de trabalho que desenvolveu dentro desses setores, sempre foi muito bem sucedido, portanto, uma riqueza de vida maravilhosa. Eu disse, essa biografia, ele vai fazer um baita de um balanço, contar coisas incríveis de pessoas, personagens com os que ele cruzou na vida, mas o livro do Jô é um livro ameno, no sentido das referências que faz, sempre muito gentis. E ele chega ao cuidado de preservar essa característica dele, essa afabilidade dele, omitindo até mesmo o nome de figuras que não deixaram boas memórias, né? Eu me lembro que você conta um caso de um deputado que acusou sua mãe delirantemente de ter surrupiado uma coisa qualquer dentro de um transatlântico, uma coisa dele, depois se deu conta que estava enganado. Você não dá o nome do cara, você também não cita o nome de pessoas que cruzaram por sua vida e que te causaram dissabores, como, por exemplo, quando você se mudou do Rio para São Paulo. Por que essa escolha por fazer uma biografia num momento tão significativo da vida de qualquer um, 80 anos, com a tua trajetória, preservando os filhos da puta? Eu acho que por isso mesmo. Eu acho que eu não queria de forma alguma que o livro... Eu tinha o poder de transformar isso num libelo de vingança. Não, passou. Eles é que fizeram mal para eles. Foi terrível para a vida deles. Para mim, não me alcançou. Eu digo, não. Isso demonstra bem o que era o Jô Soares, né? Mais uma que eu aprendi. Você não precisa ficar apontando o dedo para o mau caráter, para o sacana, para o vagabundo. Foi o que o Jô falou aí na entrevista brilhante que o Boechat fez. Eles mesmos é que são infelizes. Eles mesmos é que pagam por isso. Isso dá a importância do tamanho do Jô e que entrevista que eu vou botar um trecho hoje à tarde, lá no Brasil Gente também, do gigante Boechat com um fantástico Jô Soares.